First of all, sorry for delay. Antes de mais nada, desculpa pelo atraso. Welcome everyone. Sejam todos bem-vindos. I'll try to finish speaking whatever I have to say so that there's more time for question and answer. Eu vou tentar encerrar o mais breve possível o que quer que eu tenha para falar, para que possa haver uma sessão de perguntas e respostas. As a Buddhist, we talk about different kinds of emotions. Como budistas, Like aggression is one of them. Nós falamos sobre muitas emoções, desire, ignorance, como por exemplo agressão, desejo, orgulho, inveja e assim por diante. Perhaps it's important to include loneliness as one of the emotions. Talvez seja importante incluir a solidão como uma dessas emoções, especialmente agora, mais do que nunca. In the human history, we are perhaps most connected. Na história da humanidade, talvez a gente seja mais conectado agora, mas que também já me disseram que atualmente a gente seja mais solitário do que nunca agora. I think everyone is lonely. Eu acho que todos são solitários. You can tell this if you go to just anything, a bookshop. There's a lot about how to counter basically loneliness, even though it's not really explicit in, calling it loneliness. Então é muito fácil de ver isso em qualquer lugar, por exemplo, numa livraria, tanta coisa disponível para ir contra a solidão, não necessariamente com esse escrito explicitamente solidão, mas our career, job, education. If you think deep, it's really all about countering this loneliness. Em todos os aspectos da nossa vida, nossa carreira, nossos empregos, trabalho, a moda, todas essas são questões que estão postas para a gente ir contra a solidão. Akiko may be able to correct me here. There's a Japanese word, and I hope I'm pronouncing well. Existe uma palavra japonesa, aqui que pode me corrigir aqui, que os japoneses chamam de kuchi-zabishi. I heard that in Japanese it means you are not really hungry. Então isso é sobre comida, e essa palavra em japonês ela significa não necessariamente que você esteja solitário, mas sim que a sua boca está se sentindo solitária. Não necessariamente você está com fome, mas a sua boca está se sentindo solitária. So what I'm saying is that loneliness is everywhere. Eu quero dizer que a solidão está por toda parte. Portanto, a gente tem coisas tipo podcasts. A gente tem Netflix, Amazon, cafeterias, shopping centers, long Michelin star dinner, jantares com muitas estrelas da Michelin para ir contra a solidão. Basicamente, qualquer coisa, desde que isso ocupe a sua mente. Tá ocupado, tá envolvido, é muito importante.
if modern people are not worked up, se as pessoas it's unbearable. de atualmente elas não estiverem ocupadas, elas não estiverem So this is why I envolvidas, é thought insuportável. maybe loneliness is something important to discuss. Por isso que eu pensei que Since talvez this a seems to be solidão seja alguma like coisa importante de se quite an discutir, important part of our life. uma vez que isso é uma parte importante da nossa But vida. of course, as a Buddhist myself, I will be speaking Claro que enquanto budista regarding eu vou loneliness estar falando de through solidão the Buddhist lens. através da lente budista. So I was thinking Então eu estava we should pensando, really look into three categories. a gente deve olhar em três categorias. Who is lonely? Quem está solitário And what is loneliness? e o que é solidão? And is it possible to counter this E loneliness? é possível contrapor So essa first, solidão? Who is lonely? Então, primeiro, quem está solitário? It has to be something that has a mind. You know, Quem está solitário tem que ser alguma coisa que tenha uma mente, uma mesa, uma cadeira, uma cama. Essas coisas elas não ficam solitárias. It has to be a person, Tem a que ser uma living being, I guess. pessoa, um ser vivo, eu acho. Of course, we need to really define what do we mean by living. Claro que a gente primeiro tem que Here definir o I'm que a talking gente more about que quer dizer someone com who has mind, estar vivo. cognitions. Aqui a gente está falando alguém que está vivo como alguém que tem uma mente, alguém que tem uma cognoscência. So, who is lonely? Então, quem A é solitário phenomena that has this notion called me. um fenômeno que tem essa noção As de long as eu, you have that, um eu. me, self, Enquanto houver essa noção de eu, this de um eu, phenomena gets lonely. esse é o fenômeno que se torna solitário. You don't have this self. Se, or I, se this você notion não of tiver I, essa noção de you know, eu, there's no ground to be lonely. não há uma base para So- ver solidão. Let's look into what is this self. Então vamos olhar para o What is que é this esse me? eu, o que é esse eu So mesmo. here I'm using classic Buddhist analysis, if you like. Então aqui eu estou usando uma análise clássica budista. Os budistas pensam I, que me, eu is basically a label. que um eu é basicamente um rótulo. That's Ponto. it. É isso. There's nothing much. Não há muito. Even though self is the Mesmo que o eu seja powerful label. I mean, it's o rótulo mais poderoso. so. For instance, I'm not paid by these people, but Por exemplo, essas pessoas não me pagam, mas like here is a label here. aqui tem um rótulo. There's a label. This is important. So people have to pay some attention to this. Então isso é importante. So As pessoas here têm que is a prestar atenção label sobre isso. that you can actually take it out. Então aqui tem um rótulo que é possível tirar fora, retirar esse rótulo. Panna. Aquapana, That's the label. esse é o rótulo. Aqua panna, this label Aquapana, esse rótulo, pasted on this, está colado nessa garrafa. right? This bottle with some water in it. Está colado nessa garrafa com um pouco de água dentro. It's labeled, it's glued, Está rotulado, está colado. Yeah, it's pasted on this Tá. this thing, this bottle. Está colado nessa garrafa. Okay, so we have this idea called self. Então a gente temos essa ideia de eu, esse rótulo Now, do eu. we need to adhere this, we need to paste this label to something. A gente precisa aderir, a gente precisa colar What is esse it that rótulo we a are alguma pasting coisa. this label self? Então, no que a gente está de fato colando esse rótulo Maybe analyze. chamado eu? Então, isso é alguma coisa que a gente pode analisar.
from the Buddhist point of view, Do ponto de vista budista, the Buddhist conclusion is a conclusão most budista é: probably we have never really managed to find a bottle. We have a label. We have the label. do ponto de vista But budista, a we are gente not nunca, sure where we na are verdade, pasting this on. conseguimos encontrar aonde a gente está In the colando. A Buddhist, gente não what do you call encontra it? essa garrafa, não é possível encontrar esse lugar Philosophy, onde a gente or vai middle way of colar Bhyanika. esse rótulo. So Isso we é have a label basicamente a called filosofia do caminho but do meio do we Madhyamaka. are not so sure A gente tem esse where rótulo do we eu, mas a are gente não tem muita pasting certeza this de onde a on. gente está colando isso. Okay? Now, yet, self is very important. Mas ao mesmo tempo, o eu If é you are a muito Buddhist, importante. Se você é um budista, the Buddhists say, I want to be enlightened. There os you go. budistas There's a self. dizem eu quero I me want to iluminar. be Então tá aí, enlightened. aí tem um eu There's this quero me iluminar. somebody, a person, Então wishes existe to be enlightened. alguém, uma pessoa que If you deseja are se a iluminar. Christian, Se você é um I guess cristão, you will think, I want to be eu acho que saved. você vai So there is pensar, eu quero ser salvo. there is a self Então existe um eu that wishes to be saved. que deseja ser salvo. So let's look at where this label self is being pasted. Então vamos dar uma olhada aonde esse rótulo eu está sendo So the colado. Buddhist conclusion is Então a conclusão budista é it's pasted on something that is temporarily put together. Esse rótulo transitory collections. ele é colado em alguma coisa que é transitoriamente ou temporariamente agrupada. It could be substance, Pode like ser a, uma you substância, know, matter, like como a atom, matéria, como átomo, or it could be time. ou pode ser o It tempo, could be a time also. um tempo também. Some sort of a continuity. Algum tipo de continuidade. Okay, so here let's pay some attention to this one. Então vamos prestar When we atenção um talk pouco aqui, about né, nessa parte. collection, Quando a gente fala de um collection agrupamento, of things, de um we are agrupamento de already coisas, um conjunto de coisas, talking about something quite shaky. a gente já está falando de alguma coisa We um are pouco already talking perturbadora. about something okay, so you have 10 things that you are Então, put together. vamos lá, a gente tem 10 coisas que a gente agrupa. E cada um desses 10 itens são dependentes de outros 5, 10 mil itens diferentes. Então, esses agrupamentos transitórios são também dependentes de muitas outras coisas. Então, a base que você usa para colar esse rótulo é muito instável, é muito incerta. Muitas vezes é muito imaginário. Por exemplo, a ideia de uma floresta, por exemplo, a floresta. Quando a gente fala de uma floresta, nós falamos sobre um conjunto de muitas árvores. A gente chama de floresta. A montanha é um agrupamento de muita poeira, de terra, grama, pedras, árvores. É a ideia de montanha. Então, a conclusão budista é que, provavelmente, quando eu falo num eu, esse rótulo é colado. O termo budista é skandhas. A gente está falando em 5 agrupamentos transitórios
forma, né? Muitas vezes quando eu falo de você esteja se referindo à sua forma. Mas como eu disse mais cedo, a sua forma é transitória, está sempre mudando. Quantas vezes você já cortou os cabelos? Você já cortou as unhas? Alguns de vocês até já perderam seus dedos. Talvez você um dia teve 2 quilos e hoje você tem 80 quilos. Você costumava ter 2 pés de altura, hoje você tem quase 2 metros. Então isso sou eu. É arbitrário. Então essas são coisas que a gente assume de forma forçada. Então uma dessas coisas é forma. Uma das coisas onde que a gente rotula essa ideia de eu, a forma. E a forma talvez seja a coisa mais tangível que você tenha. Pelo menos você consegue tocar, sentir, pode pesar. E aí então isso fica mais instável. Por exemplo, o sentimento. Seus sentimentos. Às vezes são bons, às vezes são ruins. Pela manhã você sente alguma coisa, à noite você já sente outra coisa. E mesmo assim os sentimentos são muito importantes, essa base sobre a qual você aplica essa ideia de self, de eu. E a percepção, então. A sua percepção é outra. E então, o que a gente chama de formações kármicas. Como eu disse mais cedo, eu não vou me aprofundar nisso porque eu quero interagir um pouco com as pessoas através de perguntas e respostas, eu não vou me aprofundar muito nisso. Formação kármica, o que você faz é basicamente o que você é. Eu sou um dentista, eu sou um enfermeiro, eu gosto de correr, coisas assim. O caráter. Você se identifica. Sabe, por exemplo, seus hobbies, eu acho todas essas coisas que você identifica como você. E então a consciência, essa é uma grande, é difícil. O que você pensa, os seus pensamentos. Então todas essas 5 características que estão sempre mudando, que não são independentes. Que você que não consegue dizer assim, isso, não é possível dizer de que todas as características do corpo, por exemplo, isso é mais eu do que o resto. Pode tentar dizer que o coração sou eu. Ok, o coração é importante, mas os dedos também são importantes, as unhas também são importantes. Sendo assim, qual seria a importância de fazer as unhas? Então, todas as partes do corpo, elas são importantes. Não pode haver uma unidade única que você chame de esse é o meu eu real. E um outro exemplo que é ainda mais triste. Se cada uma dessas entidades, forma, o sentimento, percepção, eles nunca são independentes. Eles não são independentes. Eles são totalmente corruptíveis, manipuláveis,
cause and condition. sob a ira das causas e Easily, condições. it can be. Facilmente eles Just a são little bit of a comment such as, oh, your nail polish is too pink. um comentário insignificante, como por exemplo, tuas unhas estão mal feitas, isso vai vão desmantelar essa unidade. Ah, o teu cheiro, alguém com um comentário sobre o seu cheiro, isso vai direto no alvo e desmancha essa ideia de união. Então eu estava dizendo para vocês um rótulo e essa coisa sobre a qual o rótulo é colado. E esse rótulo sendo colado em coisas que são transitórias, que são agrupadas. Parts, they're all like in many there's not like one whole thing. São coisas que são feitas em partes, que não há uma coisa uma unidade que seja chamada, que possa ser chamada de o corpo, o sentimento. Might as well. Então, those who are aqueles que que estão no Zoom, não conseguem ver isso. Mas aqui onde eu estou tem esse jardim de Singapura, flores. A gente perfeitamente pode chamar esse grupo de fenômenos, esse conjunto de fenômenos, a gente pode perfeitamente chamar de eu. Você pode simplesmente olhar para uma lata de lixo com todo o lixo dentro e dizer, isso sou eu. Na verdade, é possível fazer isso. Mas claro que a gente não faz isso, mas porque a gente não tem o hábito de fazer isso. Então, o que isso nos diz? Isso nos diz que fundamentalmente estamos falando de solidão. Caso você fique se perguntando por onde eu ando, estamos falando sobre solidão. E estou falando sobre quem é solitário. Eu sou solitário. Então, quem é esse eu? É sobre isso que estamos falando. E o que eu estou dizendo é que, do ponto de vista budista, a fundação, a base para esse eu, é muito instável. É um solo muito instável. É uma base muito não confiável. O que isso significa? Significa que, fundamentalmente, a gente não tem razão nenhuma para ser confiante. Fundamentalmente, a gente não tem nenhuma razão para ser confiante. Então, esqueça o assunto da solidão, por enquanto. Antes da gente tratar da solidão, a gente não tem nem certeza de que o eu, de que o eu exista. É só simplesmente uma ideia. This is how ridiculous, the human world works. Isso é tão ridículo assim a forma como o mundo humano funciona. A própria ideia de eu é uma história. É pura imaginação. Its very existence is under question. A própria existência, a sua própria existência está em questionamento aqui. Mas o apego a esse eu, isso é muito forte. E aí é que reside o ridículo. Provavelmente essa deve ser a coisa mais ridícula do mundo. Porque realmente não existe base para aquilo que a gente chama de eu.
Mas, na verdade, a gente não tem nem certeza de que essa base exista. What do you call it? Hodgepodge, kind of very unorganized job, so to speak. Então, essa ideia é feita em cima de uma coisa completamente bagunçada, assim, mas o apego a essa ideia, ela é muito forte. E esse apego tem estado ali por muito, muito tempo. Mas a forma como a gente se apega a esse eu vem de formas muito diferentes. For some, we cling to ourselves by thinking we are the greatest. A gente se apega a esse eu pensando que somos os maiores, eu sou o maior. Para outras pessoas é o oposto. We cling to ourselves by thinking I'm the worst. A gente se apega a nós mesmos pensando que eu sou o pior, eu sou o mais inútil, não valho nada, não importa. Mas basicamente isso é um apego. Para ambas as visões existe uma agenda. Você pensa que é o maioral, você tem uma agenda consigo mesmo. Se você pensa que é o pior, também tem uma agenda consigo mesmo. Então é por isso que para um budista a ideia em tibetano significa basicamente, para colocar isso de uma forma muito direta, expor o mito da base onde você cola esse rótulo. A semente, o núcleo do caminho budista. É a quintessência do que a gente chama de Vipassana. Eu sei que muitos de vocês acham que Vipassana é sentar, respirar, observar seus sentimentos, mas a essência, a quintessência, a essência de Vipassana é realmente expor, não o rótulo. O rótulo é insignificante. A base, expor a base. Se isso não existir, o rótulo não tem onde ser colado. Esse exemplo não funciona muito bem, mas expor a incerteza, todas as coisas que eu estava dizendo mais cedo a respeito do seu corpo. Por isso que em Vipassana há instruções passo a passo sobre a respeito de olhar, prestar atenção no seu corpo. Agora a gente tem uma visão muito vaga do corpo. Você realmente sabe que tipo de corpo que você tem, se você realmente tem 10 dedos. Talvez tenha uma vaga ideia, mas você não caminha por aí pensando, eu tenho 10 dedos, talvez eu não tenha 10 dedos. Tu não fica pensando sobre isso. Você não tem consciência do seu corpo. E você não tem consciência dos seus sentimentos. E mesmo que tivesse, e mesmo que você tenha consciência do seu corpo, você sempre está consciente do seu corpo em referência a Chanel, Calvin Klein, eu não sei. Em relação sempre a outras referências. Você não pensa que esse é seu corpo. Então,
o ponto central de Vipassana dig it out, é realmente this escavar, baseless, extrair groundless, essa, where we paste essa the base idea, inexistente notion called self. na qual a gente cola essa noção de eu. I'm going to drink some of this. Eu vou tomar um pouco disso. So this is just I don't know, a short summary about. Então esse é um resumo muito curto a respeito de quem está solitário. An idea called self, me. Uma ideia chamada a ideia de does not have eu a proper ground where you paste this ainda label. não, So não you're tem not so uma sure base apropriada whether you even para se exist. colar esse rótulo That de eu. is lonely. Tu não tem certeza nem que você realmente existe. And then Isso a é a little bit more, solidão. but what is loneliness now? E aí um pouco vamos adiante. O que é solidão? You know. Isso eu tenho certeza que But você sabe. briefly, I think Mas, loneliness is very de forma subjective. breve, a solidão é muito Okay, so it's subjetiva. not like although some people seem to think that loneliness is something to do with biology, which is fine. Mesmo que because algumas pessoas biology, at the end of the tendam day, a pensar que a biology, solidão tem alguma coisa a ver com if you have no biologia, mind, que, bom, ok, né, biologia, all biologicamente, biology se is você não tiver irrelevant, right? mente, toda a teoria da But, biologia não as faz I said, sentido. loneliness is very subjective. Mas, como eu disse, a solidão é muito subjetiva. And I think loneliness comes a lot due to lack of confidence. E eu tenho a impressão de que a solidão vem muito da falta de confiança. Por que falta de confiança? Discutimos há pouco. Nós não temos nem certeza de que isso exista, mas a gente faz de conta que a gente existe. É como se fosse, se houvesse uma festa somente para mulheres, e você, um homem, se veste de mulher e vai a essa festa, ao longo da festa tu vai ficar nervoso. Você, a qualquer momento pode ser descoberto, as pessoas podem descobrir que você não é uma mulher. E é assim que a gente é o tempo todo. Nunca temos certeza realmente de que existimos. Então, falta de confiança. E por causa dessa falta dessa confiança básica, a gente não sabe como se relacionar com os outros. Isso é grande. Pode ir para uma livraria, metade dos livros nessa livraria vai ser sobre como se relacionar com os outros, né? Gerenciamento, liderança, etc, etc. E aí, claro, não importa, você pode ser charmoso, pode ser, seu caráter pode ser bom, pode ser gentil, mas não importa, você ainda assim você é solitário. O caráter, você pode ser And the worst, now this is the worst one. E é pior, esse é o pior. You are not the only person who is lonely. E você não é a única pessoa que é solitária. Esse, de certa forma, essa é uma questão, a pior das questões. Se você fosse a única pessoa solitária, estaria tudo bem, seria salvo. Porque todos os outros não são solitários, eles estariam ali para responder muitas das suas perguntas, mas a maioria das pessoas, 99,99% das pessoas são solitárias. Basicamente o mundo está cheio de pessoas solitárias. John Lennon é solitário. A Rainha Elizabeth, tenho certeza que ela é solitária. Pink, black, right?
very, very lonely. Pink, black, muito, muito Pink, solitário. Black, pink, whatever. Yeah. Blackpink, o que Blackpink. seja o que for, Blackpink. Sadhguru is very lonely. Sadhguru é muito solitário. Me too, I'm very lonely. Eu also. também, eu sou muito I'm very solitário. lonely. Muito Myself. solitário, eu mesmo. So because of that, Então, por causa disso, I think there's even a term, social creature. We are social creature. então, existe até um termo chamado criaturas sociais. Nós somos criaturas sociais. Estar em grupo, estarmos juntos é muito importante. It's like the worst thing, isn't it? Por It's isso like que ficar sozinho é essa social coisa, distance. esse lockdown é a coisa mais difícil, é muito complicado, porque manter distanciamento social, contato social é muito importante. And because of that, I think somehow we human beings always end up thinking E por causa disso eu tendo a pensar que nós, seres humanos, acabamos pensando, achando que estar junto significa sobreviver. lonely is associated with death. E ficar sozinhos é associado à morte. But you see, this is the thing. Mas vocês vejam, isso é Two most um important negócio. things in our life. As duas coisas One mais already happened, importantes na nossa vida the other one is going to happen, já aconteceram para which nós. is birth and the E a death. outra vai acontecer para todos nós, o And how did we nascimento do it? e a morte. E como que a gente faz isso? Como é que a gente passa por essas duas Except for experiências some twins, sozinhos, com exceção de alguns gêmeos? sort of talk to each other. Mas eu não tenho certeza se esses gêmeos falam um com o outro no momento do nascimento. Two most important things. Mas a gente passa por essas duas coisas mais importantes sozinhos. And actually, E na verdade, it's even more painful in one É, way. For instance, e de certa forma é até mais this bottle doloroso. I see, Por exemplo, essa garrafa eu vejo, what I see, o que eu vejo, you will never see. vocês nunca vão ver. Of course, we all agree that, we are Claro, all looking at nós the same concordamos thing, but que, we ok, a gente está olhando para a mesma garrafa, mas na verdade, e mesmo what I cientificamente, see, o que eu how I vejo, see, como how eu I vejo, perceive como eu mental perception, percebo, you will never be percepção able to mental, vocês nunca vão this is conseguir why ver. no common ground. Por isso que não há um And this is how território we communicate comum. also. I speak E é sometimes assim que a and gente I've been se speaking comunica all this também. time, Eu falo and you all alguma think coisa, that, estou falando todo he's esse tempo speaking aqui, this, e vocês ficam pensando, ele está falando but sobre you are isso, hearing what I say. mas And vocês you are estão ouvindo o que eu estou interpreting what dizendo I e say. vocês estão interpretando o que eu estou dizendo. And I think I will assume E that you eu are assumo, understanding eu what I acho say. que vocês estão That's okay. entendendo o que eu estou dizendo. Tá bem. That's about all what we call communication. Isso é que a gente chama de comunicação. But as I said, Mas como eu disse, we long to be together, nós ansiamos por estar juntos, o contato social é and muito therefore, importante. E, portanto, of getting along well with others, so important. o ato de se dar bem com os outros é muito importante. I'm sure you know this. Eu tenho certeza que vocês Family sabem disso. situation, Nas situações familiares, na escola, no trabalho, whatever, company, onde for, na empresa, working with a colleague, trabalhar com os 90% colegas, of your 90% da sua skill das or habilidades, 90% of your achievement. ou 90% How good are you das suas conquistas vai ser relativa You a know, quão bom getting você along é with em other people? Which se dar bem com as outras pessoas. But again, I want to remind you, these are Mas, difficult. de novo, eu vou lembrar para vocês aqui, isso é difícil porque, como eu disse mais cedo, Fundamentally, there fundamentalmente, is this doubt há essa dúvida on existence of the self.
sobre a existência do eu. Yet, human beings, Mesmo assim, os seres humanos, nós we have been, we are doing, we have done. We apply so many methods. Nós usamos tantos métodos para provar a existência desse eu, para validar esse eu, para solidificar esse eu. Eu diria que 90% dos nossos empreendimentos tem a ver com tentar provar a existência desse eu. Tudo. A cor do cabelo, tatuagem, how you present yourself, como você se apresenta, a forma que você fala. But there's always mas sempre há uma contradição forte. Uma parte de nós, como eu comecei hoje, uma parte de nós realmente deseja se conectar com os outros, mas a outra parte, é por isso que a ideia de eu é uma coisa que a gente deveria realmente observar através de técnicas como Vipassana. Mas porque o eu quer conectar, quer se relacionar. Esse eu não quer ser rejeitado, quer ser convidado. Esse eu quer ser incluído, mas esse eu também deseja ser único e diferente. Esse eu, ele quer se sobressair, quer ser único. É isso que eu estava dizendo, o corte de cabelo, a forma como a gente fala, como a gente caminha, a tatuagem, as roupas que a gente veste. É fácil, é só observar. A gente faz todos os tipos de coisas para fazer com que nós sejamos especiais ou que tenhamos atenção. Ao mesmo tempo, isso é muito contraditório. Algumas pessoas emitem grunhidos, falam fininho. Algumas pessoas, mesmo que eles tenham 80 anos de idade, eles falam como se fossem bebês. Porque algumas pessoas acham bonitinho. E graças a algumas culturas, não quero falar muito sobre isso, ser bonitinho, queridinho, atrai atenção. Todas essas coisas, então as coisas ficam muito complicadas. And then came another challenge. E então vem outro desafio, a modernidade, which I think, que eu acho que para muitos de nós é basicamente uma ocidentalização. Então, o que isso significa? Significa que o individualismo é muito importante. Direitos individuais, pensamento individual, isso é absolutamente importante. Uma obsessão completa com isso. Tanto que se você falar sobre responsabilidade, se qualquer pessoa falar sobre responsabilidade, você vai ser categorizado como pessoas que pertencem aos museus. O individualismo é tão importante.
so difficult because Isso faz as coisas in the difíceis, modern world porque we no mundo care so moderno much about what other people think. nós nos preocupamos tanto com o que as outras pessoas I pensam. mean, just look at our Instagram. Só olhar para o nosso Instagram. The whole emojis. Todos You can os see emojis, the whole emoji, each and every one of them se vocês is passarem por geared towards todos os emojis, how todos other eles são people think. You know, things like direcionados a representar all of that o que as pessoas smile, pensam, not smile. All sorrisos of this is something to do with positivos how much e we care negativos. obsessively about what other Isso people think. significa, But the demonstra interesting o thing quão is, obsessivos nós somos com aquilo que as outras pessoas more and pensam. more, the modern people understand less and less E ao mesmo tempo, about mais e mais, as pessoas modernas, elas entendem cada vez menos o que as outras pessoas other people querem. to sort of A gente quer que as outras pessoas, a gente se importa o que as outras pessoas we pensam, understand less about what mas cada vez nós other people- entendemos not really menos just o about que as outras pessoas we really don't pensam. understand other people. Realmente a gente não compreende Yet as outras we demand pessoas, people mas ao mesmo tempo a gente exige kind of very difficult que as project. pessoas gostem da gente. É uma projeção muito difícil essa. And suspicion. E Of suspeição, course, fundamentally because Claro, the idea, the fundamentalmente, notion of self porque a is ideia deeply rooted to de um this eu está illusion profundamente enraizada a essa ilusão called self. chamada de eu, Really, there's no ground. que realmente Because of não that, tem base para isso. Por causa disso, comes loneliness, as I said earlier. surge And a because of the solidão, loneliness, e devido à no solidão, trust, surge a falta de not confiança. trusting yourself Não confiar and em not trusting si others. mesmo, não confiar nos outros. Basically, lot of, breeding of suspicion. Basicamente, a We criação don't de trust muita other people, suspeição. we A don't gente trust não other confia people's nos outros, intention. a gente não confia nas intenções dos outros. And I think this then ends up making us more and more E isso self-centered. acaba So see how transformando a complicated things are. gente cada vez mais em autocentrados. Okay. The third. Então, Can we do something about this? o terceiro aspecto, a gente pode fazer alguma coisa sobre isso, a respeito dessa solidão? Well, from the Buddhist point of view, Bom, do ponto de vista budista, you até que você are relieved, que você se liberte, finding out o que você seja aliviado, base of this self is a descobrindo que a base desse eu é uma ilusão, really, to really liberate yourself from the loneliness is going to be difficult. realmente se liberar If you manage da to solidão sort vai of ser have difícil. even a glimpse Se você conseguir of ter mesmo this que um lampejo illusory label, da característica ilusória desse rótulo, like você vai in the se beginning of aliviar. the nightmare, if you think, oh, this is just a Como, dream, como then the um, nightmare um suddenly pesadelo. is not a nightmare No anymore. meio Instantly. de um pesadelo durante a noite, você se der conta de que é apenas um sonho, imediatamente você vai estar aliviado. Mas enquanto você estiver no pesadelo, não tiver essa noção, o pesadelo vai realmente incomodar. Nevertheless, Mas, no entanto, what we could do, now o que, this is o que coming podemos from the fazer Buddhist training called Lojong, which means mind training. esse treinamento budista chamado Lojong, que é basicamente o treinamento da mente. Thing is, you A need coisa to mais know importante é que você precisa saber loneliness. conhecer You a need to solidão. identify it. Você precisa saber identificar difficult a one, solidão. Isso é This is difícil. why when Buddha taught É por isso que quando o Buda so-called Four ensinou Noble Truths, as assim the chamadas first 4 nobres noble verdades, a primeira nobre no verdade, sukha, no dukkha. conheça dukkha, conheça o This sofrimento. is a difficult one because Essa é many times difícil, we really don't porque know muitas vezes a the gente dukkha realmente não as a reconhece dukkha como suffering, dukkha, as a como suffering, pain as a sofrimento, pain. dor como dor. Many times Muitas we don't vezes even nós nem mesmo
we don't see the loneliness. Nós não enxergamos a solidão. We don't acknowledge the loneliness as Nós não reconhecemos a solidão como solidão, because we are porque busy estamos ocupados julgando or we are busy trying to Ou- find a fix. ou nós estamos ocupados tentando achar um conserto para essa solidão. Yes, it's difficult to really. É difícil, realmente. I mean, by the time we Eu quero dizer, actually do feel lonely, no momento que nos sentimos realmente solitários, empty apartment, um every apartamento time you come back vazio, home, cada vez que você volta para casa, dreading long weekends, finais de semanas terríveis e longos, 400th time to the botanical garden, mais de 400 visitas pelo jardim botânico, caminhadas, sempre a mesma coisa. By then it's already matured as gross. A essas alturas a solidão já vai ter maturado como de forma grosseira, mas nós estamos falando When it is realmente causing traçar onde This está a is a causa. difficult one, but Esse é actually difícil. It can be É tried. difícil, mas pode ser tentado e é alcançável. So for that, Buddhists would say one Então, need to para esse, discuss um budista, like this. eu diria One need to que talk about é it. preciso One conversar need to sobre, expose. One need to dig it discutir, out. expor, One need to, like, desenterrar, hear and contemplate on ouvir loneliness. So this, e a Buddhist would contemplar say a respeito discussion de like this solidão. is, Um budista important. diria que uma discussão desse And tipo é then, importante. Of course, E então, contemplation claro, and contemplação application of the practice. e, claro, a aplicação da prática. So, what we usually do when we feel lonely, O que geralmente nós fazemos quando nos sentimos solitários, nós tentamos nos enganar, nos tornar sort of, numb, make anestesiados, ourselves unconscious fazer com quase que because, nos tornar it's a inconscientes. Panadol strategy. É como se fosse um Panadol, um analgésico, uma estratégia de analgésico. Or we also deny. Ou nós também negamos, Deny. essa negação constante. Most of the methods that we apply, such as A maioria dos métodos que nós aplicamos, por exemplo, redes sociais, entretenimento, os budistas pensam que esses são métodos que nos anestesiam. Okay, so acknowledging Então, reconhecer, observar and seeing e the ver loneliness and its cause, of a course. solidão e as suas causas, claro. But also there are other Mas mind também trainings, há such outros as treinamentos da mente, como very important one in the Mahayana Buddhism. um deles muito importante no budismo Mahayana é chamado Bodhicitta, Bodhicitta. thinking that I and others are equal and same. Pensar que eu e os outros somos iguais e somos a mesma coisa. Really makes sense E because isso realmente faz sentido, porque lonely people, they think as they are the pessoas only one who is solitárias pensam que elas são as únicas que são lonely. All the solitárias. others are having a, like Todos os great outros time. estão se divertindo. But it's actually not. I told you. Mas na verdade Everybody não. from John Eu já Lennon falei para vocês, todo mundo, desde o John Lennon até a Rainha Elizabeth, todo mundo é So solitário. everyone is lonely. Quando Then você pensa, todo somehow you mundo belong é to the- solitário, You connect very well with the lonely community, so to speak. de alguma forma você se conecta muito So, bem com a comunidade Then I solitária. think you have much more Então, heart. eu acho que você vai ter muito mais openness. coração e abertura e generosidade. So this like hello weekend, empty apartment, all of this will not
Então, esses finais de semana solitários, o apartamento vazio, nada disso vai te you will incomodar. also realize that just Você as também how vai you se dar fear conta de being alone, que all assim the como others você also tem do. medo de ficar sozinho, as outras pessoas também têm medo de ficar sozinhas. And then if you can, there's another bodhicitta practice which E is então, se você exchanging puder, oneself and the e se você others. conseguir, That's a tem uma very, outra very, prática de bodhicitta que é trocar você pelos special outros. Mahayana method. E esse é um método muito Basically, especial do Mahayana. Basicamente, wishing desejar everybody's loneliness or others' que loneliness a come solidão to dos you. outros venha para você. Sort of, and it's actually a very powerful method because E na it's like verdade é um método muito poderoso porque counter se your contrapõe normal habitual pattern. ao Your seu normal padrão habitual habitual pattern is when normal, you are lonely, que you become é self-centered. quando você fica sozinho, você You fica are, autocentrado, or you numb yourself. ou você This se time you anestesia. do the opposite. E dessa vez você faz o When oposto. you are lonely, Quando você estiver solitário, you be, instead of being self-centered, ao invés de ficar may autocentrado, everybody's loneliness come to você you. deseja que a solidão de So it's a todo mundo mind venha para training. você. Então isso é um treinamento da And mente. you doing that E ao without fazer expectation, isso, actually, sem this expectativas, is na another verdade, big one. esse é outro Expectation aspecto importante, is like a expectativa. fertilizer for the loneliness. A expectativa é o It's the fertilizante worst, da solidão, é o really, pior, really bad one. é I muito think ruim. we can talk about this another time. A gente pode falar sobre isso em outro momento. And then, if you have time and means and wish, Então, se você tiver some meios e bodhisattva activities, desejo e tempo, algumas atividades de Bodhisattva, triggered by wish to awaken others, disparadas pelo do all desejo kinds de, of good deeds, philanthropy, de despertar os outros, você faz toda espécie de I don't know, boas gardening, ações, filantropia, painting, jardinagem, pintura, whatever. o que for. And if you feel like E se você tiver applying vontade de a aplicar more exotic method to os counter your métodos mais loneliness, exóticos para by ir all means, contra a mantras, sua rituals, solidão, they de actually toda are forma, very good. mantra, Rituals mudras, are so important. rituais, eles são excelentes, os rituais são muito importantes. And it can be, some of them can be E self-made. alguns deles podem ser feitos por você Create a mesmo. ritual. Crie um ritual. And, I don't know, shrine. Eu não sei, o altar. Creating a shrine. Criar um altar. Flower arrangement. Disposição And de flores, rotina. Most of the lonely people, A maioria das they don't pessoas like routine. solitárias, elas não And gostam de rotina. when they don't have a routine, E quando it eles makes não them more lonely. E quando eles não têm uma Because they don't know rotina, what faz to do. deles ainda mais solitários, porque eles não sabem o que But fazer. even if it is a really sort of Mesmo que seja algum tipo de, what do you call it? como é que se Ridiculous diz? routine. Uma rotina Some ridícula, really childish kind of coisas routine. realmente infantis, Routine can be very helpful. uma rotina infantil, isso And then pode ajudar discipline, muito. of course. E aí disciplina, claro. And all these E- mind training that E I'm talking todos about, esses routine, treinamentos da mente com uma rotina, like como I don't know, like exercise exercícios or like mantras, ou mantras, like act of generosity, como philanthropy, ações etc. generosas, filantropia, They etc. must, Elas if devem, you can, se você conseguir, if you can do this se você conseguir fazer isso with the motivation com a to motivação define de definir your value, o seu valor, because the way you value porque a forma things como você also dá valor can às really coisas
também pode mudar the way you feel lonely or a not. forma, se você se sente solitário ou não. Muitas vezes é nossa valoração. Eu estou falando de todos os valores. Material, Valor material, valor espiritual, emocional. Like friendship, for instance. Por exemplo, a amizade. Yeah, we should value friendship. Sim, a gente deveria dar valor a amizades. To what extent? Até onde? Mas até onde? Maybe some balance might save you from loneliness. Talvez algum equilíbrio lhe poupe alguma solidão. Porque se você valorizar uma amizade desmesuradamente, sem limites, talvez se você valorizar demais uma pessoa, imediatamente você esperar uma retribuição na mesma medida e ela não vier, imediatamente isso vai lhe gerar solidão. Então, como você dá valor à sua vida? Como você definir esse valor, chegar a alguma conclusão sobre quanto valor você coloca na sua família, na sua vida, no seu trabalho. Essa é uma forma de ir contra a solidão. Eu só quero encerrar dizendo que, enquanto budista, enquanto budistas, nós devemos aspirar, expor essa falta de base que esse rótulo de eu tem. Porque esse apego, o apego a esse eu que não tem uma base é a causa real da solidão. Acho que eu falei muito. Então, talvez, se vocês têm alguma pergunta. Thank you, Rinpoche. So, we will now proceed with the Q&A session. Obrigado, Rinpoche. Então, agora nós vamos passar a sessão de perguntas e respostas. A primeira pergunta é da Verônica. Às vezes o caminho é muito solitário e difícil. Como a gente acha força para continuar? Eu acho que falamos sobre isso por 1 hora. Shall I move on to the next question, Yes. Passo para a próxima. Otherwise it's too lonely. Caso contrário, vai ser muito solitário. For the second question, a segunda pergunta. Como se promover os benefícios da atenção plena budista em comparação à mindfulness mundana? So the question is, how do we promote the benefit of Buddhism mindfulness? Promover o benefício da mindfulness budista, especialmente em relação à atenção plena não budista, secular. Yeah. I always have a problem with something called secular. Sempre tem algum problema com alguma coisa chamada secular. Eu acho que não existe alguma coisa que realmente seja chamada de secular. Because you see, language. Porque a linguagem, fundamentally, language is not really secular. Fundamentalmente, a linguagem não é realmente secular. Anyway, de qualquer forma, I think those who have seen
the value of Eu penso que aqueles que já viram o valor such as like the vipassana. de coisas como Vipassana, For those who have seen this value, para aqueles que já viram o valor with a disso compassion and com kindness, compaixão e gentileza, I think eu acho you can que você sort of pode waive the secular mindfulness first to primeiro make them have abanar appetite. para despertar o apetite, você pode And, abanar com I don't know, do a whatever you mindfulness need to do secular, sei lá, fazer o to que seja really necessário fazer, not only rescue them não para não simplesmente resgatá-los hope and fear and desse samsara, interminável but even rescue them from samsara secular mindfulness. de esperança e medo, mas também para resgatá-los dessa For the atenção third plena question, secular. E a terceira pergunta, why am I lonely? por And que, whether is loneliness worthy por que of que eu our sou investment? solitário? While, can you repeat that again? So, I think the first part of the question you have addressed it on why am I lonely. Então, a primeira parte da pergunta é por que que eu sou solitário? Is loneliness worthy of our investment? E a segunda parte The é first question I've already said. a solidão Yes. The second é one, apta a ter that's o an nosso interesting investimento. question. Na verdade, essa é uma pergunta see- interessante. A primeira parte já foi respondida, mas a segunda parte é uma parte interessante. And I like the usage of investment. Did you say that? Eu gosto I like that. do uso da palavra investimento. Yes. You can be savvy. Sim, If você you pode are ser savvy, all garbage, meticuloso. Se você for you can meticuloso do something with this garbage. com todo e qualquer lixo, você consegue fazer alguma coisa com ele. I think Investimento. it's really good. É muito bom, é muito bom. Yeah. Sim. And loneliness, Sabe, é sabedoria. Now I'm really talking, Agora eu estou realmente like falando on a human level, no because nível thanks to humano. loneliness, there's like beautiful poetry. Então, graças à solidão, I a don't know, poemas all belíssimos, that thanks to John Lennon, loneliness. todas essas coisas graças à solidão. It's almost safe to say É quase 80% of the Chinese songs are seguro. lonely songs, no? É quase seguro dizer que 80% das And canções I think chinesas são 90% of the canções Buddhist songs are solitárias. lonely songs. 99%. 99% das canções tibetanas são canções that. solitárias. É tudo sobre sentir falta, sinto falta de você e todas essas coisas. It's Então, a very, sim, it can be very beautiful emotion. e pode ser, então pode, On a worldly context. num contexto totalmente mundano, sim, pode ser um sentimento muito, muito bonito. This loneliness can trigger you Então, essa solidão pode who is lonely. incentivar você a entender quem This é is where solitário let's focus on e this. como lidar Thank you, Rinpoche, for your com answer. isso. And for the fourth question, is lifelong retreat enjoying loneliness or resolving loneliness? Um retiro que dure a vida inteira Enjoying loneliness significa resolving loneliness? aproveitar a solidão ou significa resolver a solidão? It depends with what kind of practitioner you are, I guess. I mean, Depende de que tipo de praticante você for. for the Buddhists, Para um budista, when they do retreat, quando o budista entra em retiro, the idea of doing retreat, intention of doing retreat, a ideia, a intenção de fazer um is really retiro to train their mind, é treinar, assist their training the mind. é apoiar I'm sure o treinamento da a mente. lot of people, Eu tenho certeza de que muitas especially those pessoas, who are in the beginning, especialmente aqueles que estão no começo, nos I'm estágios sure iniciais, they eu tenho certeza, lonely and all of that. eles se sentem solitários e tudo isso. Bringing the loneliness is probably not necessarily their main goal.
is going to be there anyway. Então, fazer surgir a solidão não é o objetivo it's principal interesting. deles. A solidão vai estar lá de qualquer forma. Mas Is esse é um it pensamento enjoying interessante. loneliness while in the retreat? Yeah, it's a byproduct of the retreat, right? Então, And for the usufruir da solidão é um subproduto do It's retiro, é said isso? as- it's Sim, pode ser que seja isso. É possível dizer isso. you know we talked about that earlier. You know we are Nós so falamos sobre isso contradictory in mais life. cedo. Nós somos tão contraditórios. Nós queremos ficar sozinhos, mas queremos estar com pessoas. Very difficult. É muito So difícil. we want to be special, A gente but we want queremos to ser be especiais, also accepted. mas também queremos ser aceitos. We want to be fit in. Nós queremos You know, nos we want to have encaixar, elephant feet, nós, but we want to also put our nós queremos ter um feet in pé de elefante, chicken's shoes. mas queremos I don't colocar know, o it's nosso just pé so dentro de complicated, sapatos human de uma mind. galinha. É muito complicado. Nossa mente é muito complicada. I hear you, Rinpoche. For our fifth question, A quinta pergunta, então, as our practice deepens, more and more, na medida que a nossa prática se aprofunda, nós nos sentimos cada vez mais deslocados com as pessoas ao nosso redor e com as coisas this kind of mundanas. loneliness and suffering. Como lidar com esse tipo As de we solidão e de deepen our sofrimento? practice, Na medida que a gente aprofunda a nossa, We feel more and more out of touch. aprofunda see. nossa prática, nos sentimos mais e mais fora I de don't know contato where com this question is coming from, Eu não sei de onde essa but pergunta if está it is vindo, mas coming from se ela estiver some vindo sort of awareness, de I algum would say this tipo de unsettledness is consciência, good. eu diria que esse tipo de de Now, tristeza é please, bom. Those who are listening to this Por favor, answer, aqueles que estiverem ouvindo verify a this essa resposta, verifiquem isso um pouco. from one angle. Falando especificamente de um ângulo, When you practice é verdade que vipassana, quando você faz práticas tais any como kind of Buddhist Vipassana, practice, qualquer tipo de prática budista, na verdade, because Buddhist practice has so much to do with the truth. porque a prática budista In other tem words, tanto a ver com a looking verdade, at life em from outras, the bird's eye em outras view. palavras, olhar para a vida de um ponto de vista panorâmico. It could No início, bring you ela pode go trazer, through this stage of fazer com sadness que for some você people. passe por esse I think estágio many lamas da call it tristeza genuine para heart of algumas sadness. It's pessoas. supposed Alguns to be lamas very chamam de priceless. It's um supposed to coração be very, de very tristeza important. genuíno. Supostamente é muito importante isso. You see, for most of us, we only see Para the life a maioria from de one nós, angle. So nós we só are vemos sort a of vida numb. de um ângulo, então a We gente are é sort um of pouco numb. We feel anestesiado. kind of excited, A gente and se then sente that's um how- pouco then we get excitados, discouraged. e Then daí a the gente next fica excitement. desapontados, daí o próximo excitamento e assim por diante. So-called practitioners, Mas os assim chamados as their praticantes, practice progresses, na medida que a they prática no deles more vai like this progredindo, kid who's looking at the life não, from one angle. não They são mais see essa it from criança many que angles. está olhando So para a vida de um then ponto de they vista kind of único. swell, Eles começam a you ter uma know, visão um pouco mais ampla, eles começam a ver que they vão, don't get too excited. ou não ficam You tão understand? excitados. So, yes, Então, sim, you know, you are weekly gathering in some bar or aquele encontro family gathering, all semanal no bar ou your aquele encontro other familiar friends, mensal, todos os small seus talks, outros, toda aquela conversations, they may aquela become conversa less com and os less amigos interesting for you. começam a ficar cada vez menos interessantes para if você, But if you want to mas se go out of this você zone, quiser sair dessa then, zona, I mean, that's what you want, right? é That's isso que what you você are quer, é aiming isso que eu for. quero And dizer, I esse é think o we seu should really objetivo. push, Então because acho que once você realmente get deve out of that, forçar, e then, uma vez que você sair disso, you will not be caught by all você the não game. não You vai see, ser right mais now, we play a pego game. por esses Then, jogos. Agora a gente we joga forget esse it's a jogo, game. mas We get so worked up. a gente esquece que é um jogo e a gente se envolve e fica tão And then emotivo, okay, we lose our game. e aí a gente Then we perde play esse the next jogo. game. E aí a gente Or joga we o win the próximo game, jogo. but we Ou still play the next ganhamos game. o jogo e continuamos jogando o próximo After a jogo. while, Depois de algum tempo,
It's just a game. Você dá conta, Then it's é só um jogo, ok, é legal. If you know it's a game, Se then você you souber play. que é um jogo, você joga. If you win, yeah, Se você it's a game. ganhar, ok, Not a big deal. If you lose, grande coisa. not Se a big você deal. perder, ok, grande I think coisa. you become more confident. E assim você se torna mais confiante. Thank you, Rinpoche, for your answer. For the next question is Jay. He asked, I don't really understand the Buddhist practice of helping others. Eu realmente não entendo a If the prática self budista de ajudar and os others outros. arise at the same time, Se o how eu can e I os be outros liberated surgem ao mesmo through tempo, cherishing others more than the self? como que eu posso ser liberado Okay. This dando is mais more valor complicated question, aos outros do que ao and eu? I think the question is gearing towards the Essa pergunta more é ultimate complicada. teaching. E essa pergunta ela encaminha o assunto para And this is ensinamentos actually mais avançados. If you are talking about ultimate, of Se course, você estiver falando even the sobre very notion absoluto, of help mesmo a própria noção de is ajuda an illusion. é uma ilusão. Self is an illusion. O eu é uma Others ilusão. is an illusion. Os outros Help is é an uma illusion. ilusão. Problem is an illusion. Ajuda é uma Solving ilusão. is an illusion. Problema é uma ilusão. So, A solução é uma ilusão. but till you know this, Mas até que você saiba practically, disso emotionally, de you forma are still prática e subject emocionalmente, to the você ainda idea está of self, sujeito à ideia de idea eu, of other, a ideia de um therefore, outro. idea of E, helping, portanto, not helping. a ideia de ajudar, não ajudar e tudo isso. That's Então, what I was saying é por isso que eu earlier, estava two dizendo things mais you can cedo, do. duas coisas que você pode fazer. Ultimately, really De forma expose última, realmente expor the real color of as the cores self. reais do eu. That's what we aim for. Esse But é o nosso meanwhile, objetivo. Mas we do enquanto things isso, like related bodhicitta. a gente faz coisas como a bodhicitta relativa. Thank you, Rinpoche. Obrigado, We Rinpoche. have a question from Vladimir from Russia. He asked how to open your heart to this world Como through all the a trauma pergunta é and pain. como abrir seu coração nesse mundo cheio de traumas. Here you can, we were talking about bodhicitta, Então, nós estamos falando sobre and I'm bodhicitta. sure, okay, the human beings always wish to, Os seres they humanos put more emphasis sempre on desejam, fixing sempre things colocam mais ênfase em right consertar as coisas imediatamente, physically, fisicamente, at once. de uma vez. Current problem. Problemas That's how human mind works. correntes, assim que a mente humana funciona. Which is fine. O que, When tudo we bem, can do it, podemos by all fazer means we isso, should do it. devemos fazer isso de todas as formas. Mas mais importante do que isso, We should try to fix the cause and nós condition devemos of the tentar resolver as causas e condições iniciais, que é a nossa a ignorância. friends' ignorance, A ignorância dos Your own inimigos, a ignorância dos amigos, a sua própria ignorância, others' ignorance. a ignorância dos All outros. this need to be Tudo isso sorted precisa out. ser So, resolvido. so this is why to do that, É por isso que para fazer aspiration isso, bodhicitta, a- I would say, a bodhicitta for de now, aspiração, eu diria que é aspiration bodhicitta, agora which is like prayers. a bodhicitta I know de for most aspiração of the que modern people, they think, oh, por- prayer is são just, as preces. mouthing Para words. as pessoas It's not modernas, really, as- solving the real elas problem. pensam que as preces são só palavras, que não vai resolver o problema real We try dos to outros. solve the problem E from the time se a gente immemorial. for olhar quantas vezes a gente já tentou, desde tempos imemoriais, tentou resolver os problemas. Os problemas estiveram sempre lá. Like Shantideva, Como said, Shantideva if you disse, want to se você quiser smoothen the whole earth, tornar é impossível tornar toda a Terra mais instead, macia. É impossível conseguir tanto couro para tornar a Terra toda mais macia.
Ao invés disso, So, coloque aspiration sapatos. E aí, onde bodhicitta, quer que which você will vá, just, o chão vai ser macio. generate kind, Então, essa compassion. é a Bodhicitta aspiração, If more of that gerar happens, gentileza, compaixão. if Se in mais our disso world acontecesse we no could mundo, see se no mundo nós pudéssemos ver billboards where subject of compassion, kindness, cartazes de propaganda onde understanding others, a compaixão, a compreensão dos outros, empathy, a empatia, if we could see more and more of that on the billboards, se nós pudéssemos ver cada vez mais disso nos outdoors, t-shirts, em camisetas, on, I don't know, all kinds of, eu não sei, todos os tipos subliminal de ads, anúncios subliminares, our leaders se nossos pay some líderes attention prestassem um pouco mais de atenção, and they will. e eles irão. Demand that. E se as They pessoas, need our vote. se as pessoas demandarem isso, eles vão prestar mais atenção, porque eles precisam dos nossos votos. Of course, Se nós fizermos isso, claro, peace will have chance. a paz vai ter alguma There has chance. been a lot of time where we had Houve peace, muitas vezes que tivemos paz e harmonia, but our own insecurity, mas nós, né, nossas próprias inseguranças, one-sided sort of values nossos have valores always destroyed. que têm um lado único sempre destruíram I think the essa modern paz. people Então really, as as pessoas much as modernas realmente, pay tanto attention quanto to quick elas, fix, enquanto elas ficarem prestando atenção physical fix, a esses I really wish they concertos also rápidos, fix their eu intention. realmente desejo que eles também pensem sobre esses Good wish is bons just a wish. bons sentimentos, But bons wow, the desejos. wish is so strong. As pessoas modernas pensam que esses desejos não têm importância, mas esses desejos eles têm muita força. É a mente que está fazendo tudo isso. Good wish, kindness, and all of Se that. for possível ensinar os bons desejos, gentileza, por exemplo, nas escolas, And yeah, if we sim, should pray, nós devíamos rezar para que um dia our politicians will nossos políticos campaign venham a fazer for their campanhas election, selling para que seja vendendo bons desejos, compaixão, gentileza. It can happen. E pode It can acontecer. happen. We need to outsmart them. Né? Nós precisamos ser mais espertos do que eles. Easy, actually. É fácil, na I don't verdade. know why we are not doing it. Eu não It's sei actually porque very não sei por que a gente não está fazendo isso, porque na verdade é muito fácil. Thank you, Rinpoche. Obrigado, Rinpoche. For the next question, A próxima pergunta. the question is, would like to ask for advice. What would be the most effective method? Gostaria de pedir o conselho qual seria o método mais efetivo quando o sentimento de solidão for muito forte. Porque geralmente quando estamos solitários a gente sucumbe ao nosso desejo e ao nosso karma. Okay, this is a very big question. Essa é uma pergunta muito I think we enorme. can have so many different methods. Então a gente pode ter muitos I métodos don't know diferentes. who's asking this Eu não sei question. quem está perguntando fazendo essa pergunta, If the person is se a pessoa familiar with é the Buddhist familiar com o treinamento so forth. budista ou não, e assim por diante. Generally, Mas de modo geral, when loneliness is at its most quando a solidão and se manifesta pronounced or da sua forma mais astuta ou elevada, if you can bear, se você consegue suportar, I would say the most easy and eu diria que a forma mais fácil e o método mais fácil e mais aplicável é o método de observar essa solidão. Eu sei que parece estranho, sou estranho, mas the thing is this, o negócio é que don't look nós at the não loneliness enough.
olhamos o suficiente para a solidão. A gente está sempre ocupado olhando, procurando uma solução para resolver essa solidão. Então, ao invés de procurar soluções, dessa vez, simplesmente olhe para a solidão. Estou falando de alguns minutos, mesmo alguns minutos. Experimente isso. E isso deve fazer uma coisa incrível. De outra forma, se você se distrair com as soluções, isso talvez te anestesie por um período, mas depois tudo vai voltar. E a próxima vez, talvez você precise de uma dose maior desse anestésico que você porventura tenha usado. We would like to ask, how do we approach loneliness in the area of dating and love? Sometimes it's said to be two lonely people coming together, and how can we date without expectations? Como que se pode abordar a solidão? Sure, Rinpoche. We'll move on to the next question. Rinpoche decidiu pular. Mao Hu from China. A próxima pergunta. He asked a very interesting question. Pergunta muito interessante. Por que a gente se sente ainda mais solitário depois de ter uma festa enorme? Eu acabei de dizer isso para vocês, essas soluções que são anestésicas, elas são assim. Next time, I'm sure you will go to party. Eu tenho certeza que vocês vão para festas. Vocês já estão planejando a próxima festa, eu tenho certeza. Uma vez que você vai para a festa, provavelmente hoje à noite, aqui está a minha sugestão. Hoje, quando você for para a festa, quando você estiver penteando o cabelo, mudando de roupa, diga a você mesmo: depois da festa, eu vou ficar ainda mais solitário. Entende? Diga isso. De fato, eu sugeriria que enquanto você estiver na festa, você deve, inclusive, repetir, recitar isso, talvez não alto, mas baixinho. Recite isso. Eu vou ficar sozinho, eu vou ficar sozinho, eu vou ficar sozinho. Eu acho que isso vai ajudar. Então, a próxima pergunta. How many questions do you have? We have many questions. Oh gosh. Quantas perguntas nós temos? Temos muitas perguntas. It's from Vidya, and the question is, why am I so scared about the death of my family member? Por que eu me assusto tanto com a morte de algum ente da minha família? É porque eu tenho medo de ficar sozinho? Claro, deve ser por isso. Quem não estaria? Eu diria, aprecie o momento tanto quanto você conseguir. Mesmo quando você estiver brigando com a sua família. Simplesmente aprecie a mesa, os guardanapos, tudo, qualquer coisa que você tenha com a sua família, aprecie, aproveite. Olhe para o aspirador de pó e diga: uau, o aspirador de pó da família, esse é nosso aspirador de pó, coisas desse tipo. Thank you very much. Question 13 is a very interesting question. It's asking, was the Buddha ever lonely? A pergunta é: o Buda em algum momento foi solitário? This is an important question. Essa é uma pergunta importante. You see, I had this aspiration to write a film based on the life of the Buddha. Então, eu tenho essa aspiração de fazer um filme baseado na vida do Buda. Então, no filme,
Em um filme, o seu personagem precisa de alguma fraqueza. Se não tiver uma fraqueza, a história não significa nada. Se o personagem for forte desde o começo até o fim, não tem o que assistir. Então, o personagem do filme precisa de algum problema ou algum tipo de fraqueza. Então, quando eu estou lendo a vida do Buda, especialmente do ponto de vista da tradição Theravada, é realmente legal. Você sabe, na tradição Mahayana, o Mahayana sempre pensa além dessa caixa. Para o Mahayana, 1 e 1 milhão significam a mesma coisa. Entendem? Então, isso é sempre aqui em cima, que é incrível. Mas na tradição Theravada, é realmente pé no chão. Então, o Buda, eles representam o Buda, especialmente depois que ele atingiu a iluminação. Ele era um ser humano normal. Então, na medida que eu escrevo, como imaginação de um escritor, eu escrevo, bom, então sobre a árvore, a árvore Bodhi, na medida que ele vai passando pelas penitências, ele deve ter tido problemas, né? Rahula, o filho dele, Yashodhara. Nós budistas dizemos que ele passou por privações durante 6 anos. O que é uma... Que pena é essa, né? Mudar de um quarto para outro quarto. Então o Buda passou por essas penitências nesses 6 anos. Com certeza ele deve ter pensado, ok, vou voltar para Kapilavastu agora. Then to add on to the question, Rinpoche, so you mentioned that the Buddha could have been lonely during the 6 years. Então, After that 6 years? O Rinpoche mencionou que talvez o Buda tenha se sentido solitário nesses 6 anos, mas e depois desses 6 anos? Bom, depois desses 6 anos, de novo, do ponto de vista Theravada, ele voltou para Shakya, para Kapilavastu, para visitar os pais. Ele foi para o paraíso do Chita para visitar a mãe dele. Certamente ele deve ter pensado, é bom voltar para reunir, mas fez de todos monges e monjas. Thank you, Rinpoche. For our next question, it's from Shanghai. A próxima pergunta é de Shanghai. Eu estou agora em Shanghai e o lockdown começou 2 semanas atrás e eu fico sempre muito ansioso de checar minhas mensagens. E eu devo acompanhar as mensagens ou simplesmente me fechar e fazer minha prática? E Rinpoche disse, faça os dois. Essa era a última pergunta. Ok, very good. Well, ok, muito bom. I don't know what to say. Eu não sei o que dizer. I don't know whether to say, may you not be lonely. Eu não sei se eu digo, possam vocês não ficarem solitários, porque como alguém colocou isso de forma muito boa, a solidão pode ter um subproduto muito bom, pode investir nisso. Eu acho que eu só posso dizer, eu espero que vocês saibam como lidar com a solidão, serem meticulosos com a solidão. Tem muito que possa ser feito com a solidão, mesmo no nível muito mundano. Quando a gente fica solitário, esse é o momento em que a gente ouve boa música. Se a gente não tivesse solitário, eu não acho que a gente não daria chances para música, coisas assim.
But I hope that Mas eu espero que you will pay a little bit of attention vocês prestem um to the pouco de thing that I was atenção talking a about isso que eu estava the falando label self. sobre o rótulo eu. That's an important one. Esse é uma parte importante. You know, this me, Esse eu it's a label. é um rótulo. There's nothing solid Não há nada independent, sólido, independente, tangível somewhere em algum that you lugar can que você point. possa apontar. And yet, E mesmo assim, wow, this brought us all kinds of challenges isso já and lots of fun nos also. trouxe muitos e muitos desafios e, And claro, this is something muita that you need to diversão pay também. attention. E isso é algo que você precisa prestar atenção. And Buddhism, E o budismo, in nutshell, is em really a essência, study é of realmente self. o estudo do eu. That is the real aim. Esse é o And I objetivo think it's real. important. A iluminação é importante. I don't know, somehow I just Eu não remember sei, this mas story. acabei de me lembrar dessa It's a história. very ancient Indian story. É uma história muito antiga, indiana. There was two great scholars, Havia dois eruditos. and one of them got married, and he had a Um son. deles se casou e teve um And filho. this scholar E esse sent erudito his son enviou to the other o scholar seu to filho learn, para o outro erudito as para a father, estudar. he can't really teach. Porque enquanto pai, There's ele father, tem essa son. limitação de ensinamento. Então ele enviou o filho dele para esse outro erudito. Another scholar taught a lot. E o outro erudito ensinou muito. E o filho se tornou muito sábio. Então ele volta para casa Proudly, I have learned so much. orgulhoso de que tinha aprendido muito. E o pai disse: não, você tem que voltar. That guy has a lot of things to teach. Esse cara tem muito You ainda a still are ensinar. not good enough. Você ainda não So está this bom o happened suficiente. several times. Então isso aconteceu muitas vezes. Anyway, De the qualquer other forma, scholar, the teacher, o outro erudito, finally, o professor, I have really nothing to teach anymore. finalmente disse: eu não tenho mais nada para ensinar. Você agora tem que So the voltar son para went casa. back. Então o filho And volta then the para father casa. said, "No, E o pai então diz: não, still haven't learned anything. You have to go back." você ainda não aprendeu nada. Você tem que voltar. So the teacher said, "I Então knew o prof- he's going to send you back. o professor disse: eu sabia que ele ia te mandar de He volta. and your father and Porque me, o we teu have learned from the same guru. Seu pai e eu aprendemos do mesmo guru. Eu conheço seu pai, eu sabia que ele ia lhe mandar Anyway, de I have volta. nothing to teach you. Mas de qualquer forma eu não tenho Since nada your father sent para te ensinar, então, you to me, mas já que seu pai lhe enviou I até will tell mim, you to do this. eu vou te dizer para fazer o seguinte. So the teacher had O professor 100 cow. tinha 100 He gave vacas, it to the son, saying that, look, there's Ele- 100 cow. ele deu para o filho. When 100 cow become 1,000 cow, you come back. Until then, I don't want to see you. Até que essas 100 vacas se transformem em 1000 vacas, não volte, eu não quero ver você de novo. Não leia livros, nada, não. None of this. Você vai estar com 100 vacas, nenhuma delas lê. And Então must have o filho taken foi several enviado. years. Deve ter levado 1,000 cows. muitos And anos, then one day he come back and mas um dia ele prostrates voltou, to his guru, fez prostrações para o seu the guru, teacher, and said, professor, e "Finally disse: learned." finalmente aprendi. So I think it comes from Upanishad. Anyway, Eu acho que vem the de idea Upanishad. is A ideia, that ele disse, until you know até que você saiba, que eu conheça o eu, and that which no one really can teach you, you have to sort of, ninguém realmente pode lhe Discover ensinar. yourself. Você tem que descobrir por si mesmo. you are not a master of anything. Você não vai ter And ser just to mestre de end nada. this, the Só para Buddhists encerrar isso, will go further. os budistas ainda vão mais além. So I think as a Zen master said, to Como study Buddhism is to study Os yourself. mestres Zen dizem, estudar o budismo é estudar a si mesmo. E estudar a si There mesmo is no self.
é realmente reconhecer que não há But um this eu. one you need to know, not Mas, just intellectually. mas isso você precisa saber não apenas intelectualmente, mas também emocionalmente. And I think if you know that even a glimpse, E eu acho que se você souber um pouco, lots mesmo que and um lots of lampejo our disso, problem can be fixed, muitos e muitos dos nossos problemas including your rice cooker. vão I'm serious. ser consertados, inclusive Okay. sua panela de Bye-bye. arroz. Thank you, Okay. Rinpoche, for giving us this precious teaching. And thank you all for being such wonderful audience.